Oi, gente! Tudo bem com vocês? Apareci para poder gravar favoritos do mês, tá? Ninguém precisa brigar, ninguém precisa, né, discutir. Estou aqui para fazer o meu trabalho, porque eu não ganho nada fazendo isso, mas tudo bem. Gente, esse mês a gente teve muitas coisinhas legais. Eu realmente gostei muito desse mês, né, de favoritos, assim, porque eu tava de férias, então eu consegui, né, ler e consumir muita coisa. E é isso, tô esperando o negócio aqui abrir pra poder falar sobre cada uma delas. Mas assim, esse mês foi legal porque eu tava de férias, né, e aí eu consegui fazer algumas coisas que eu queria fazer. E gravei alguns conteúdos pra vocês também que eu gostei. Mas foi um mês meio turbulento, porque eu mudei de escola, gente. Então eu tive algumas questões pra resolver. E muito por isso eu fiquei sem gravar nessas últimas semanas do mês, né? Mas estou de volta, tá? Não se preocupem, estou aqui e irei trazer muitos conteúdos pra vocês. Ah, também esse mês a gente teve o retorno do Nerd Sensíveis, que é um quadro aqui, né, que eu faço que eu faço pro YouTube e fazia lá pro TikTok, só que agora a gente vai ter uma versão aqui pro YouTube e eu voltei com esse quadro, que era um quadro que eu gostava muito de fazer. Então, essa é uma das coisas, né, que mudou bastante, porque a minha visão sobre certas séries e filmes e coisas no geral, vocês vão ver que vem muito desse fato de eu ter voltado com Nerd Sensíveis. Então é isso, gente. Vamos lá, né, para o favorito. Gente, se eu não tô maluca, esse foi o mês que eu fui na Liberdade, ou foi no final do mês passado, não tenho certeza, porque eu lembro que eu ainda estava na escola que eu tava, né? Então eu não tenho certeza, mas tava nas últimas semanas de aula e aí eu fui na Liberdade, comprei algumas coisas que eu queria comprar, inclusive o terceiro livro, né, de O Cara Que Eu Tô Afim Não É Um Cara, e esse livro aqui, eu não terminei de ler, tá? Eu estou relendo esses daqui pra poder fazer um vídeo pra vocês, que eu vou fazer logo após fazer esse daqui, né? E aí eu não terminei de ler, mas eu queria que vocês soubessem que eu reli a saga não, né? Os mangás, né? Os 3 mangás que eu tenho de O Cara Que Eu Tô Afim Não É Um Cara, e gente, assim, ela a minha musa inspiradora, entendeu? Então, assim, tenho muito apego por esse mangá, mas eu demorei muito pra reler ele, porque, gente, assim, é igual eu falei no vídeo passado pra vocês, tem algumas séries, filmes, etc., que eu passo muito tempo sem rever, ou que eu pego uma série, não ranço, mas que eu fico, tipo, meio sentida de rever, porque fica me lembrando alguma coisa, alguém, e passa aquela vibe meio de, tipo, meu Deus, eu não consigo rever isso sem ficar pensando nessa situação da minha vida. E esse é uma dessas coisas, infelizmente. É só vocês caírem, gente, porque senão tá muito longe, mas acho que agora dá pra me ver, né? Melhor, enfim. E aí, eu li esse daqui, galera, que eu comprei lá na Anime Friends, tá? O nome é Sempre é Verão com Você, é muito bonitinho. E tem essa parte de dentro, gente, que eu amei. Que é literalmente uma foto deles bem grandona, tipo um pôster, mas a diferença é que não sai daqui de dentro. E eles são assim, a coisa mais linda do mundo. E aí o que acontece na história é o seguinte, basicamente a gente tem esse menino aqui, que eu não vou lembrar o nome dele, e esse menino aqui que também não vou lembrar o nome dele. Mas os dois são obcecados por filmes. E esse é um passatempo que eles têm juntos, mas ninguém dentro da escola sabe disso. Só sabem que eles são, tipo, amigos, mas não tão próximos, enfim. E aí, tempo eles começam a se aproximar por conta dos filmes, e aí um dos garotos sugere deles conhecer alguns lugares dos filmes favoritos deles, né, ali pelo Japão. E aí eles vão conhecendo cada um desses lugares e os sentimentos deles vão surgindo, gente, principalmente desse garoto de cabelo marronzinho, tá vendo? Eu não vou lembrar o nome dele agora. Aí ele se confessa para o outro menino, isso causa uma pequena confusão ali, né, mas ele não rejeita e tá tudo certo, entendeu? Vocês sabem, eu estou colecionando as coisas do Hikaru, né? Então, os livros, né, os mangás, e aí eu comprei esses dois aqui esse mês. No caso, esse daqui eu ganhei de presente da Carol, amiga da minha mãe, que me levou, né, na Anime Friends. E esse daqui eu comprei na Liberdade quando eu saí com meu amigo. Esse, gente, eu tinha comprado na Amazon. Só que aí o que aconteceu foi o seguinte, eu comprei e eu fiquei esperando. E aí eu li aquele outro livro, gente, o que eu li no mês passado. Esse daqui, ó. O Amor Teoricamente, e também comprei alguma outra coisa, que eu não vou lembrar o que é agora, e simplesmente esse daqui não chegou. Tipo, ele não chegou, ele não veio. Eu fiquei esperando, e não chegou, até hoje ele não chegou, e aí eu resolvi comprar pessoalmente, né, e não consegui reembolso. Então tá simplesmente meu dinheiro com a Amazon até hoje. Não é algo que me deixa brava nem nada do tipo, mas eu admito que no dia eu fiquei um pouco estressada. Eu só não fiquei mais estressada porque foi o dia que eu descobri que eu ia mudar de escola, entendeu? E também eu tinha saído, eu tava feliz. Mas, enfim, aí eu comprei esse daqui, eu gostei. De mangás a gente teve isso. E aí agora vamos para as outras leituras, que assim, gente, tivemos leituras boas esse mês, tá? Realmente eu arrasei nessa parte. Terminei de ler aquela fanfic do Bakugo que eu falei pra vocês que eu estava assistindo. Acho que eu falei, né? Não lembro agora no momento. Mas eu tava lendo no caso, né, uma fanfic do Bakugo. E é basicamente uma fanfic sobre ele e uma garota chamada Kiara. E aí eles vivem um romancezinho ali, bem bonitinho. A gente acompanha a Kiara e ela é uma garota brasileira, então ela tá morando lá no Japão. E assim, é uma história que gente, eu não dava nada, porque eu não sou muito fã de fanfic, entendeu? Só que foi a primeira vez que eu coloquei primeira não, foi a segunda vez, porque eu acho que mês passado eu também fiz isso. Mas eu coloquei pela segunda vez uma fanfic do Wattpad no meu Kindle, e eu não me arrependi, eu gostei pra caramba dessa fanfic, e ela demorou um pouco pra acabar, porque ela é um pouco maior, e eu não me arrependo nada. E o nome é Zero, tá? Pra quem quiser ler, eu vou deixar ela aqui do lado, e também vou deixar ela aqui na descrição se eu lembrar. Mas se também eu não lembrar, vocês me cobram aí nos comentários, né? Se alguém ver esse vídeo, porque, gente, esse mês estou tendo um pouco de ansiedade com as gravações, tá? Porque eu tô pensando bastante nos números, e isso é uma coisa que acontece muito com nós criadores de conteúdo, mas a gente tem que relevar, né? Fazer o quê?
Enfim, gente, eu gostei muito da fanfic, eu não me arrependi nem por ter colocado ela no meu Kindle, tanto que ela tá lá, eu terminei, deixei ela lá, vai ficar porque eu não quero esquecer da história. E o Bakugo definitivamente é um dos meus personagens de anime favorito, e foi a primeira vez que eu li uma fanfic de anime, né, então eu gostei pra caramba. As que eu li, eu nunca terminei de ler, e fanfic é uma coisa que eu tenho um pouco de dificuldade de ler, justamente porque muitas vezes que eu leio, eu esqueço a história, ou, sei lá, eu não tenho vontade de terminar, e aí eu não tenho tanta aquela paixão absurda por fanfic, sabe? Mas eu acho que era porque eu não tinha achado a forma certa de ler, porque eu não gosto de ler pelo celular, e também não gosto de ler pelo computador. Então, ler no Kindle foi uma coisa que eu achei incrível. E eu já tô muito ansiosa, gente, porque eu tô pretendendo fazer uma adicção aí na minha vida. E provavelmente eu vou ler webtoons por essa coisa, né? Se um dia eu comprar. Então, enfim, a gente ainda vai ter muitas coisas ainda aí de favoritos pelo ano. E eu admito pra vocês que esse quadro definitivamente é uma das coisas que mais me motivam ao longo do mês. Porque eu fico o tempo todo... Às vezes tá acontecendo alguma coisa ruim ao longo do mês e aí eu penso, tipo, caramba, alguma hora vai chegar a hora de eu gravar o favoritos do mês e aí eu vou falar, tipo, de todas as coisas que eu gostei pra internet, sabe? Então é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Enfim. E aí, de livros, eu li Onde Voam as Borboletas, que eu não gostei muito, sendo sincera, não deveria estar nesse vídeo, mas como aqui é um registro de tudo que eu li, fiz, assisti, basicamente, eu só falo porque precisa, gente, porque esse livro, eu me decepcionei um pouco com ele. Eu tinha visto ele pela primeira vez na biblioteca, na leitura, né? E eu tirei foto, coloquei no Scooby, e eu falei, tá, um dia eu vou ler. Aí ele foi e apareceu lá no Kindle Vintage, colocaram ele lá. E eu falei, não, vai ser bom, né? Porque a proposta era o seguinte, uma menina que ela perdeu a mãe dela, né? Logo no primeiro capítulo a mãe dela morre, e aí ela vai e resolve que ela vai realizar todos os sonhos da mãe dela, no caso vai fazer aquilo que ela não pôde fazer com a mãe dela, que era viajar pelo mundo. E aí ela vai viajar. Só que ao invés de, tipo, viajar pelo mundo, não, viajar pelo Brasil. Só que ao invés da gente ter, tipo, várias regiões do Brasil, o livro é curto, então a gente só conhece a parte do sul, se eu não me engano, ou sudeste, não sei. E aí é isso, a gente vê ali ela viajando por alguns lugares, nesse meio tempo ela acaba se apaixonando pelo... Esqueci o nome do cara. Aí, sei lá, eu achei a escrita muito fraca, não gostei. Poderia ter sido muito melhor, tá? Eu acho que isso que me pegou muito, porque a escrita não era tão profunda, sabe? E isso é uma coisa que eu não gosto. É uma escrita ok pra um livro de romance, mas é muito básica. Então, sei lá, eu esperava muito mais. Também não gosto de criar muita expectativa em cima de livro, porque é uma coisa que você sabe que você pode se decepcionar. Mas, definitivamente, eu não esperava que eu não fosse gostar, entendeu? Tipo, eu realmente não gostei. Não é que eu achei bom ou ruim, eu não gostei, entendeu? Enfim. Operação Frat Boy já foi um livro que eu amei, gente. Eu fiquei, assim, obcecada por esse livro. Porque aqui a gente acompanha o Diego e o Zack, que eles estão na mesma faculdade, né? E aí chega um dia onde o Zack liga pro Diego e fala assim, olha, eu estou com o seu caderno aqui, o seu número tava na capa, estou te mandando mensagem porque o seu caderno tá comigo, preciso que você venha buscar. E aí, beleza, né? O Diego vai atrás desse caderno, porque tinha uma coisa lá, né, um trabalho importante que ele precisava entregar. E quando ele chega lá, o Zack pede pra ele ser o namorado de mentira dele, durante a festa da fraternidade. Só que o Diego odeia os garotos da fraternidade. Eu não vou conseguir dizer exatamente pra vocês o que é uma fraternidade, mas acredito eu que seja tipo uma casa onde vários garotos ficam juntos pra praticar esportes, algo do tipo, entendeu? Porque o Zack, ele é um atleta de beisebol, entendeu? Acho que é beisebol, gente, eu posso estar falando a maior merda aqui. Mas é aquele esporte que você segura um taco de madeira e bate na bola, sabe? Esse daí, enfim. E aí, eu não consigo deixar de lembrar do Sung Min quando eu vejo isso, né, esse esporte. Aí ele pede pra o Diego ser o namorado de mentira dele e ele aceita. Ok. Só que aí, gente, obviamente eles vão começando a se apaixonar durante a viagem, né, da fraternidade. O Diego se aproxima dos amigos do Zack e aí eles vão, né, tendo aquele climinha. Só que eu amo que eles dois, desde o começo, o Zack sempre deixou muito claro que ele não queria do Diego uma pessoa pra ficar com ele enquanto ele não resolve a vida dele. Não, ele tornou aquilo muito divertido pra eles dois. E o Diego, ele é latino, né, ele é do Paraguai. E aí, ele, tipo, fala espanhol, né? E eu amo isso, eu amo esse fato, porque o livro inteiro ele fala espanhol, e é um espanhol bem básico, né? Que a autora, ela não fala espanhol, então ela teve que aprender algumas coisas pra poder colocar no livro. Então ela deixou muito básico, muito simples, pra que todo mundo entenda. E eles são muito engraçados, e tem um monte de frases durante o livro que eu falo, mano, que maravilha, velho, que coisa linda, entendeu? E eu amo o fato do Diego, ele não ser uma pessoa com baixa autoestima, mesmo ele estando num ambiente onde ele é a única pessoa latina ali, entendeu? Então, ai gente, eu amei esse livro, entendeu? Porque, simplesmente, no final, eles se casam, tá? Porque, assim, eles saem de namorados de mentira para noivos de mentira, porque o Diego precisa de um green card. E aí ele se torna, ele literalmente casa com o Zack, só que aí nesse meio tempo eles já estavam completamente apaixonados, então eles acabam se casando de verdade, né? E é lindo, gente, esse livro eu amei, ele virou um dos meus favoritos, junto com A Sete da Noite. Eu acho que esses foram um dos livros até agora do ano que eu mais gostei, tanto que eu simplesmente não consigo esquecer A Sete da Noite. E é isso. Me apaixonei para um caramba nesse livro, tá?
E aí, logo depois, eu li Desculpas Peônias e outras coisinhas, que eu terminei essa última semana, né? E assim, gente, eu acho que se não fosse um único fato, eu acho que eu não lembraria muito desse livro. Mas teve algumas coisas que eu gostei bastante nele, e eu vou dar uma breve explicada na história pra vocês entenderem o porquê. Basicamente, aqui a gente tem o Sebastian, ou Jaewan, porque o nome dele é Sebastian, ou Jaewan Sebastian Han, porque ele é coreano, né? E aí, a gente tem o Lucas, né? Aí, o Lucas, ele basicamente irrita o Sebastian a todo custo, tá? Esse é o hobby dele, irritar o Sebastian todos os dias da vida dele e infernizar a vida do Sebastian. Mas não é aquela coisa bullying, gente, eles se odeiam mutuamente, tá? O Sebastian também não gosta dele e eles ficam um implicando com o outro. E eles me lembraram muito, gente, a Alphadel e o Style. Ai, mas você... Sim, me lembrou, ok? Porque o Lucas, ele não via o Sebastian como uma pessoa difícil ou uma pessoa que... errada, quebrada. Ele viu ele como um desafio, entendeu? Então acho que é isso que eu gosto tanto neles, o fato deles dois terem essa dinâmica de um ser super bravinho e o outro ser super provocador. Vocês sabem que eu sou apaixonada nisso, porque eu amo muito o Fadel Style, então já estou acostumada com esse tipo de dinâmica, mas nesse livro me pegou num ponto fraco muito grande, porque o Sebastian e eu somos a mesma pessoa. Tipo assim, obviamente que não somos a mesma pessoa, né? Até porque nem real ele é, mas eu me identifiquei muito com ele. Tipo, teve muitas coisas que ele fez ou que ele que eu falo, mano, meu Deus. Porque assim, no final do livro, a gente tem uma carta que o Lucas escreve pra diretora, né, que não é bem a diretora, ela é uma mulher lá da faculdade, e aí ela escreve essa carta porque o livro começa com o fato do Sebastian meio que tendo, teoricamente, empurrado o Lucas da escada, mas ele não empurrou, né, o Lucas caiu sozinho, né. Aí ele meio que ficou responsável por cuidar do Lucas e morar junto com ele no apartamento dele, e aí nisso a diretora falou que eles iam ter que passar um tempo juntos, morando no mesmo lugar, e no final eles iam ter que fazer um relatório contando como que foi a experiência deles dois juntos, né, e que tipo de pessoas eles viram que o outro é. E aí nisso, o Lucas, ele escreveu algumas coisas sobre o Sebastian que fez eu pensar muito sobre mim mesma, sabe? Porque foi a primeira vez que eu me identifiquei tanto com um personagem, mas que na hora que eu me identifiquei, eu não gostei dele. E aí só me fez perceber, gente, que eu tenho uma péssima relação com as minhas questões, entendeu? Porque o Sebastian, ele é autocontrolador, ele é super organizado, ele é perfeccionista, ele fica bravo por qualquer coisinha, ele tá o tempo todo surtando, que foi o que o Lucas falou, e eu percebi que eu sou exatamente que nem ele. Entendeu? Então, perceber essa semelhança, sabe? E, tipo, ver que eles são parecidos com os Fadel Style também mexeu bastante comigo, porque eu já me acho muito parecida com o Fadel. Então, sei lá, gente, foi meio esquisito, admito pra vocês, me identificar pela primeira vez com um personagem. Porque eu nunca consigo me identificar completamente, né? Mas com o Sebastian foi bem semelhante a mim, entendeu? Então, eu simplesmente não gostei dele por ele ser que nem a mim. Tipo, meio esquisito isso daí, entendeu? Não era pra ser desse jeito. Mas enfim, foi um livro que eu gostei. Eu achei fofo, os dois são fofos e eu definitivamente desejo tudo de bom deles. Se eles fossem real, eu com certeza desejaria, entendeu? Então é isso, eu recomendo esse livro pra vocês. Principalmente pra pessoas que me conhecem e que querem me conhecer melhor. Séries, galera, nós tivemos We Are, tá? Essa série, eu gostei pra caramba dela. We Are é uma série sobre o Poon e o Pam, eu acho que é assim que se fala o nome deles. É muito engraçado falar isso estando no Brasil, porque a gente sabe que Poon não é uma palavra super usável em português. Certamente isso daqui não seria um nome em português, né? Porque iam zoar a criança. Mas Poon, eu acho de tipo, sabe o ursinho Pooh? É pra ser algo assim, entendeu? E aí, o Poon, ele é o Pound e o Pam é o Puin. E a gente tem outros personagens, como por exemplo o Tan, que é o Ao. Gente, eu vou ver o Ao, tá? Dando um adendo aqui pra vocês. Eu estarei vendo o Ao mês que vem. Tipo, oi? Enfim. Chega, não vou falar mais disso, porque senão eu vou começar a surtar aqui. Aí a gente também tem o Bon interpretando o Fang, eu acho que esse é o nome dele. Gente, é muito personagem, tá? A gente tem muitos personagens em We Are, porque são vários casais. Eu acho que a gente tem mais ou menos uns, sei lá, 4, 5 casais por aí. Tem o Zhao Bon, o Winnie Satang, o Pound Puin, e aí tem um outro que eles não estão mais juntos. E o Winnie Satang também já não tá mais juntos, né? E aí, em We Are, a gente tem esses grupos de amigos, né? E aí eles vão se aproximando, virando um grande grupão. Aí a gente tem intrigas, brigas, coisas acontecendo e eles se ajudando a se reconciliarem. E eu acho que o que eu mais gostei de We Are foi exatamente isso. Eles serem um grupo gigante de pessoas, porque, assim, eu me lembrei dos meus amigos o tempo todo enquanto eu assistia We Are. Eu pensava nos meus amigos e o quanto eu tava com saudade deles. Tanto que eles vieram aqui em casa mês passado e, tipo, foi muito especial pra mim que eu gravei aquele vídeo pra vocês, mas eu tava realmente sentindo muita falta deles por conta da série, porque sentir falta das pessoas não é uma coisa muito normal pra mim, não. Tipo, eu não sinto muita falta das pessoas, gente, eu adoro ficar sozinha, entendeu? Então, pra mim, foi meio assim, sabe? Mas eu amei muito essa série, definitivamente é uma daquelas séries clássicas da Game TV. Eu queria muito que eles fizessem mais séries assim, sabe? Eu sinto que falta muito isso hoje em dia na série deles,
nas séries da Game TV, essa coisa de você ser amigo de alguém, gostar de alguém, e ser aquela coisa genuína, igual em Together e séries antigas da Game TV, entendeu? Eu sinto falta disso, sabe? Então eu acho que o mês passado e esse foi definitivamente os meses que eu mais assisti séries antigas dessas empresas de BL na minha vida. E assim, como sempre, a gente tem aquelas séries que eu comecei faz um mês, mas terminei nesse porque tava lançando. Ticket to Heaven é uma dessas séries, né? Eu comecei a assistir mês passado, mas ela terminou Não, eu comecei a assistir em junho e terminei em julho. É porque já é agosto, gente, então tô ficando confusa. Mas, basicamente, Ticket to Heaven é uma série sobre 2 garotos que moram num internato, que é uma igreja, e aí eles começam a se gostar, e fica aquela coisa de tipo, porque o Tenraki, ele quer ser padre, né? Já o Bart, ele só tá ali porque ele foi obrigado mesmo, literalmente nenhuma escola aceitou ele além dessa igreja, então ele não tem outra opção. E aí, eles se aproximam, né? Viram amigos, começam a se gostar, e é aquela coisa linda, maravilhosa. Essa série é muito linda, gente, muito, muito, muito linda. Eu acho que é uma das séries que todo mundo deveria ver. E aí, o Tenraki, ele decide fugir com o Bart, ao invés de seguir o caminho da igreja. E é isso. Sabe, eu achava, quando surgiu essa hipótese, né, de Ticket to Heaven, quando saiu o trailer, etc., eu pensei que eles iam brigar muito. Mas pelo contrário, gente, eu me apaixonei muito pelo Bart. Tanto que eu falei pra vocês no vídeo passado que ele foi um dos meus personagens favoritos. E eu tenho muitas razões pra isso. Ele é uma pessoa que, eu não sei explicar, o Gemini em si, ele tem uma vibe muito boa. Mas o Bart, cara, ele é outro nível, entendeu? O Gemini, no caso, é o ator, gente. O Gemini, no caso, é o ator, pra vocês terem uma noção aí de que eu tô falando, né? Porque às vezes vocês nem sabem. Mas é isso, gente. Eu gostei muito de Ticket to Heaven. Definitivamente é uma daquelas séries que, tipo, você nunca vai esquecer. E o Bart, ele virou um dos meus personagens favoritos, né? E aí, mês passado, como eu falei pra vocês, eu acabei ficando algumas vezes meio ansiosa por conta dos conteúdos, porque eu tava viajando e eu simplesmente não podia postar. E aí, eu até gravei, eu consegui arranjar sinal lá, né, na casa da minha avó, quando eu fui na casa do meu tio, e aí eu até gravei um vídeo, né, postei um videozinho assim, que era, quando me chamam de grossa e etc, mas eles entenderiam perfeitamente. E aí tem o Ian, o Bart, o Fadel e o Sawat. É muito específico? Mas eles são os meus personagens favoritos, então assim, eu gostei muito de Ticket to Heaven. Resumindo, eu amei. Aí a minha prima veio pra minha casa e eu, meio que assisti uma série com ela em um dia só, que foi Que Te Livrem da Morte. Essa série, ela é uma daquelas séries que não tem uma empresa específica. Ela tem uma empresa, óbvio, mas não é uma empresa grande com vários chips, tipo a Game TV ou a do Monde. E aí, eu me surpreendi muito, porque eu achava que ia ser ruim, gente, assim, mas foi muito bom. Ela tem mais ou menos a mesma vibe de Kendira, mas não exatamente. Aqui a gente tem o Pavel, eu não vou lembrar o nome deles na série agora, tá? Mas eu vou falar o nome deles na vida real, porque eu acho mais fácil. A gente tem o Pavel, e o Pavel, ele é meio que policial, né? E aí ele tá investigando um caso muito pesado que aconteceu. Eu não vou dar detalhes pra vocês, porque essa série, ela é muito pesada. Eu acho que ela é pra mais de 16 anos. E eu tenho 16, então eu consegui assistir, mas eu fechei o olho várias vezes, porque os personagens, eles são muito feios, gente, assim. Sabe aquela coisa de, tipo, mano, que categorização, gente, não sei falar essa palavra. Super pesadona, sabe? Que você fala, que você vê os espíritos, você fala, meu Deus, se eu ver isso aqui na minha frente, eu morro, entendeu? E aí, eles estão investigando um caso, e aí nisso acontece de aparecer uma testemunha, que eles levam como suspeito, mas depois vem que não tem envolvimento no caso, é só uma testemunha que tava lá na hora, que no caso é o Pooh. E aí ele começa a morar junto com o Pavel, porque ele diz pro Pavel que o Pavel é o amuleto dele. Quando ele tá perto do Pavel, ele não vê espíritos nenhum, já que o Pooh vê espíritos, né? Tanto que ele estava lá na cena do crime por conta que ele tava vendo espíritos, os espíritos todos estavam atacando ele. Aí, quando ele tá perto do Pavel, isso não acontece, então eles começam a morar juntos e investigar o caso juntos, e eles resolvem tudo mais. Nesse meio tempo eles acabam se apaixonando. Assim, eu falei pra minha prima várias vezes durante a série que o maior terror não é os espíritos, não é o, né, que acontece. É simplesmente um carinha chato que gostava do Pavel e namorava com ele, que fica infernizando a vida do Pulp. Não acho justo, entendeu? Mas eu gostei pra caramba dessa série, assim, ela definitivamente foi o melhor terror que eu já assisti de série BL, assim. Foi o único também, mas eu gostei muito, entendeu? Eu me surpreendi pra caramba. A minha prima, ela tem as melhores recomendações, gente. Assim, definitivamente, essa é uma coisa que eu tenho pra mim. De que ela tem as melhores recomendações, melhores do que até as minhas, entendeu? Então eu gostei bastante, recomendo demais pra vocês que gostam de coisa de terror. Só tomem cuidado, porque se vocês forem medrosos que nem eu, é melhor vocês não assistirem, porque, né, os bichos são bem feios, gente, assim, pra falar real. Eu resolvi reassistir a Show The True Crime. Como esse mês eu tava de férias, eu resolvi reassistir algumas séries. E a Show The True Crime é uma daquelas séries que você tem que assistir pelo menos uma vez na sua vida. E é um BL clássico, entendeu? Tipo, todo mundo já viu. E sempre vai ser uma daquelas séries, tipo, me recomenda um BL aí. Provavelmente vão te recomendar esse porque é um clássico. E assim, os personagens de A Show The True Crime, eles se conhecem da pior forma possível. Basicamente, a gente tem esse menino, né, que ele tá treinando para ser atirador de flechas. E aí, ele treina todos os dias, gente. Ele é super esforçado, isso eu tenho que admitir.
E aí tem um dia que ele vai lá descansar na enfermaria, né? Porque o braço dele tá doendo, e aí ele chega lá enfim. Aí ele simplesmente olha dois garotos na maca lá, um em cima do outro, e ele fica tipo, oi, o que tá acontecendo? Ele fica morrendo de vergonha. Aí esse garoto pega um negócio dele, né? Tipo, pega uma chave, uns negócios que ele tem, gente, lá de arco e flecha, entendeu? Aí ele fica com esse negócio dele, o Dayol, ele fica com muita raiva do Jae-hyun, ou Tae-hyun, é Ja Tae-hyun, gente, é difícil lembrar de nome coreano, tá? Aí o Tae-hyun, ele fica com esse negócio do Dayol, e eles começam a brigar bastante. Isso é uma coisa que eu tenho um pouco de agonia nessa série, é que eles passam bastante tempo brigando. Mas é compreensível, gente, porque a história do Tae-hyun é muito triste, gente. Se a gente vai analisar assim, começa a ficar cada vez mais profunda, você fala, meu Deus, tadinho, por que ele passou por isso, entendeu? Aí eles caem na mesma sala e o Tae-hyun começa a provocar ainda mais o Dayol. E, gente, ele faz cada coisa que você fala, mano, não precisava você ter feito isso, entendeu? Eles demoram bastante pra realmente se aceitarem como amigos, mas um dia acontece. E aí, acontece de um determinado momento, as verdades sobre a vida do Tae-hyun aparecerem. E aí chega um dia que ele só admite pra o Dayol todas as coisas horríveis que aconteceram com ele na vida dele. E aí eu não sei porquê, gente, não lembro agora, mas eles brigam um dia. E acredito eu que tenha sido porque o Dayol admitiu pra o Tae-hyun que gostava dele e o Tae-hyun não lidou bem com isso. Eles, na real, brigaram na hora. Depois disso, o Dayol vai embora, muda de escola e passa a viver uma outra vida completamente diferente. E eles só vão se encontrar anos e anos depois. Vivendo uma outra vida na universidade e, enfim. Aí eles voltam, sabe? O Dayol dá uma chance pra ele e tudo mais. Mas, gente, assim, esse períodozinho entre eles pararem de se falar, gente, me acabou comigo, entendeu? Eu não gostei muito de ter assistido essa parte, não, porque lembrar disso me deixou triste. Mas no fim dá tudo certo, gente. Eles viajam juntos, tem vários momentos bonitinhos. E queria ter tido mais deles, porque esse é um daqueles... Também reassisti The Heart Killers. Acho que eu já não preciso falar sobre a história de The Heart Killers, porque eu falo isso quase todo vídeo, né? Mas eu reassisti com a minha mãe dessa vez. E assim, dando uma breve explicada aqui na história de The Heart Killers, né? A gente tem o Bison e o Fadel, eles dois são assassinos, né? E aí o Bison começa a se apaixonar pelo Kant e nisso, né, o Kant é um informante da polícia. Aí o Kant pede para o amigo dele, o Style, se aproximar do Fadel pra conquistar o Fadel e ajudar ele com isso, mas ele não explica que o Fadel é um assassino, né? E aí é isso, gente, eles se apaixonam, aí é aquela coisa toda. Quando o Bison descobre, ele fica muito bravo, tenta o Kant, mas não consegue. O Fadel também é a mesma coisa. A história deles é muito fofa, e principalmente a do Fadel Style, né? E vocês sabem, eu amo, não preciso nem explicar, tanto que já é a terceira vez que eu assisto essa série. Só que dessa vez eu assisti com som e sem pular, tá? Eu pulei só as partes de hot porque eu não gosto. Mas da penúltima vez que eu assisti na escola, gente. Tipo, basicamente eu tive que pular tudo, entendeu? Então, ter assistido com som e sem ficar pulando mudou muita coisa na minha cabeça. E definitivamente a história deles sempre vai me ensinar alguma coisa, principalmente a do Fadel Style, porque os Bison são muito melosos, né? Então dá um pouco de preguiça de ficar assistindo a história deles. Mas vocês sabem, gente, essa é a minha série favorita, eu amo, e é isso. Eu assisti Jujutsu Kaisen quando eu tava lá na casa da minha avó, né? E eu terminei de assistir quando eu cheguei aqui em São Paulo. E assim, gente, eu não consigo explicar direito a história de Jujutsu Kaisen pra vocês, não. Mas a gente tem feiticeiros que lutam pra combater monstros de níveis muito grandes. E aí a gente tem o Geto, o Yuta, o Itadori, e só vai melhorando, entendeu? O Gojo, gente, eu amo todos eles. Eles são os meus personagens favoritos. Tanto que eu fiz um tópico aqui de favoritos de personagens e eles são os meus favoritos. Só dá a galera de Jujutsu Kaisen, entendeu? Eu me surpreendi bastante com esse anime, porque eu achava que era uma coisa totalmente diferente, né? Eu acho que eu não sabia nada sobre ele. Eu fui no escuro e gostei, entendeu? Eu não tava dando nada, mas me surpreendi. Então recomendo pra vocês, tá? É um daqueles animes clássicos que todo mundo já assistiu, menos eu. E aí a gente tem também Nossa Simulação de Amor, que também é uma das séries que eu reassisti esse mês. Assim, a história começa da seguinte forma. O On, ele vai pra uma entrevista de emprego pra esquecer e começar uma vida nova, né? Longe do Gite, que era o amigo de escola dele, do ensino médio. E aí ele tá determinado a mudar e esquecer completamente desse menino. Só que aí, gente, quando ele chega lá, né, na entrevista de emprego, ele descobre que basicamente o Gite vai trabalhar com ele. E aí, ele não tem a opção de não escolher trabalhar nesse lugar, porque logo no começo o Gite já deixa bem claro que ele odiou uma das atitudes do Won, que foi fugir quando ele admitiu que gostava do Gite. Porque basicamente foi isso, gente. Ele falou assim, eu gosto de você, beijou o menino e saiu correndo. E eles nunca mais se viram. Eles só foram se ver 7 anos depois. Então, obviamente, que o garoto ia pegar ranço da cara dele, entendeu? Demora muito pra que a provocação, né, do Gite comece a pesar e causar um conflito ali entre eles. O Gite admite que ele nunca deixou de gostar do
do On, e que ele é o Game Boy, que é o garoto que meio que indicou o On pra essa vaga de emprego, que essa foi a forma que ele achou de ficar mais próximo deles. Do On, no caso, né? Deles não, do On. E assim, gente, o On resiste, ele tenta, né? Mas ele não consegue, e eles começam a namorar e é aquela coisa fofíssima, entendeu? Eu gosto muito desse BL, porque ele é muito fofo, e é aquele tipo de BL que tipo, você pode recomendar pra qualquer pessoa, que qualquer pessoa vai gostar dele, e é, obviamente, um daqueles que você pode recomendar pra alguém que tá começando a assistir. Então, se você quer começar a assistir BL, assista esse. Assista Nossa Simulação de Amor, porque é muito fofo. E eu amei. A única coisa que me quebrou um pouco foi o Guité chorando quando achou que o On tinha abandonado ele por uma segunda vez. Gente, aquilo ali acabou comigo, assim, de formas irreversíveis, entendeu? E é um clássico também, é outro que é um clássico, e eu queria muito que tivesse mais, né, episódios. E outra coisa que eu queria era que tivesse mais série deles dois juntos, porque eles formam um casalzão, tá? Eles são muito bonitos, os dois. O On é super fofo, tá? E eu acabei de perceber que o nome dele não é On, é One. Então se eu pronunciei errado, me desculpem, tá? Pra gente fechar o mês, né, a gente tem mais duas séries, que no caso é Nossa Simulação de Amor, não, gente, Erro Semântico, que eu terminei de assistir ontem. E assim, gente, Erro Semântico também é um daqueles BL super clássicos, né, tipo, todo mundo já assistiu. E é muito, muito famoso na Coreia, né? É um dos BLs mais famosos, se eu não me engano, ou o mais famoso, não tenho certeza. Mas aqui a gente basicamente tem o Sang-won, que ele faz ciência da computação e tá à procura de um design perfeito para poder desenvolver um jogo com ele. Nisso, ele tá lá numa exposição e acha um designer perfeito, né? Só que aí, gente, ele descobre que esse cara é um dos sanguessugas que não fez o trabalho da faculdade que ele apresentou, né? Porque era pra outras pessoas participarem, mas o Sang-won foi a única pessoa que fez esse trabalho. E quando ele descobre que esse designer que ele gostou é um desses garotos, ele fica, tipo, super surpreso, porque ele fez o nosso divo Jae-young não se formar por conta desse trabalho, entendeu? E aí, obviamente, né, gente, o nosso Jae-won, ele é super determinado, então, ele ama um desafio, então ele não desiste, né? Pelo contrário, quando o Sang-won vê que não tem outra opção, ele fica, tipo, meio perdido. Ele resolve que ele vai procurar um novo designer, ele é super rude com o Jae-young, só que aí já é tarde demais. Agora o Jae-young vai perturbar ele pro resto da vida, e ele faz todas as coisas possíveis pra perturbar ele. Ele pergunta, assim, pra o Sang-won, qual é a cor que você mais odeia? Aí o Sang-won fala assim, vermelho? Por que você tá perguntando isso pra mim? E aí no outro dia, o Jae-won aparece todo de vermelho lá da cabeça aos pés. E é muito engraçado as interações desses dois. Mas eu admito pra vocês que eu simplesmente não suportaria ter amizade com o Sang-won, pelo menos não no começo. Porque ele é realmente muito rude, tá? Ele é uma pessoa muito antissocial. E olha que eu gosto de pessoas antissociais, tá? Porque eu sou meio antissocial, porque eu sou muito extrovertida, gente. Vocês acham que assim, eu sou super extrovertida porque eu falo pra caramba na internet? Mas não é real, tá? Eu sou super introvertida, eu não gosto muito de conversar. E eu não sou tímida. Então se você vir conversar comigo, eu vou falar normal com você. Mas eu não gosto, gente. Tem vezes que eu quero ficar na minha. Só que ele é antissocial mesmo. Ele realmente não gosta de conversar com ninguém. E ele tem muita dificuldade de ter relações com as pessoas. Tanto que ele não tem amigos. Então ele definitivamente não é o tipo de pessoa que eu conseguiria ter por perto da minha vida. Porque eu acho que eu não ia ter muita paciência de ficar perto dele, entendeu? O Jae-won descobre os horários dele e começa a frequentar as mesmas aulas que o Sang-won faz. Aí, gente, a relação deles começa a melhorar a partir do momento que o Jae-young começa a ser mais legal, né, com o Sang-won, e ser mais gentil e tudo mais. Só que assim, gente, ele é bem difícil, entendeu? Ele é realmente uma pessoa muito difícil. Tanto que, eu acho que teve uma vez que o Kawan, né, o meu amigo, ele resolveu que ele ia assistir essa série. Ele não suportou, gente, ele não conseguiu assistir até o final, porque ele ficou estressado com eles dois. Mas eu gosto bastante. No final, o Sang-won se mostra uma pessoa muito fofa. E aí tem até uma cena pós-crédito que eu não tinha visto quando eu assisti pela primeira vez, que eles dois estão, tipo, ajeitando as coisinhas da empresa deles, juntos e, tipo, no mesmo sofá, assim, então provavelmente eles estavam morando juntos já, em um lugar, um ambiente diferente, né? Enfim, gente, eles brigam muito, mas é uma série que eu recomendo pra caramba pra todo mundo, então assistam, tá? Erro Semântico é muito boa. E aí, por último, a gente tem o Em Horas de Fall. Por que eu deixei essa por último? O Em Horas de Fall foi uma série que eu comecei a assistir no mês passado, acho que na mesma semana que eu comecei a assistir Ticket to Heaven. E assim, gente, como eu posso explicar? Aqui a gente tem o Ko-son e o Ko-nun, né? Até então, no começo da série, era só o Ko, né? Ele é um garoto do ensino fundamental, ele tá tipo no 9º ano, eu acho, no começo da série. E aí, ele tá se preparando pra ir pro 1º ano, né? Ele tá tipo super animado e ele tem dois melhores amigos que são gêmeos, que é o Algar e o August. Aí ele entra no 1º ano e nesse meio tempo acontece de um vizinho aparecer lá pra morar na casa do lado, né? Que é esse garoto que também se chama Kanin, né? Que no caso o nome dos dois é Kanin, mas eles são chamados de Ko. E aí fica Ko-son e Ko-nun, porque eles se tornam amigos. No começo, o Ko-nun, que é o número 1, no caso, né? Ele implica um pouco com o Ko-son e
fica aquela coisa, gente, de eles não se gostarem muito. Mas não dura muito essa birra, não, porque o Ko-Son dá uma conquistada nele e eles viram amigos. E aí o Ko-Nun começa a ver o Ko-Son como, tipo, o favorito dele e tudo mais, obviamente, é porque ele gosta do garoto, né? Mas ele demora um pouco pra perceber isso. Mas também, quando ele percebe, ele não rejeita esse sentimento, ele abraça, aceita. E porque o Ko-Nun é uma pessoa que ele tem muito medo de abandono, gente. Assim, eu não sei o porquê que na série não exploraram tanto isso nele. Mas é uma coisa que acontece muito, gente. Eu acho que é normal durante a adolescência, né? Tanto que eu me identifiquei com ele várias vezes durante a série. Porque o Ko-Nun, ele é uma pessoa que você vê de primeira, ele é alguém como super extrovertido, que se dá bem com todo mundo, que é autoconfiante, mas ao longo da série a gente vai vendo que não é nada disso, gente. Ele não tem uma autoestima muito boa, assim, né? Ele acha que ele não vai ter uma vida boa, né, no futuro, e ele não tem ideia do que ele quer fazer da vida dele, e ele tem muito medo de que quando os amigos dele cresçam, deixem ele. E vai ficando mais presente isso ao longo da série, tanto que ele e o Ko-Son brigam algumas vezes, mas eles sempre se resolvem porque o Ko-Son, ele é um fofo, gente. Ele é realmente, assim, a pessoa mais paciente que eu conheço, entendeu? Aí acontece algumas vezes ao longo da série do Ko-Son sumir, tipo, sei lá, fazer curso lá em Bangkok e aparecer do nada e aí eles dois brigarem, enfim. Mas eu recomendo demais essa série, não apenas porque a gente tem um romance fofo onde a gente acompanha a vida dos personagens até quando eles virarem adultos, porque no último episódio a gente tem eles adultos e isso acabou comigo. Mas porque a gente tem outros casais que são muito fofos, né? Infelizmente, quando chegou no final da série, a gente não teve um dos casais, né? Porque aconteceu uma polêmica, eu não vou entrar em detalhes, gente, porque sinceramente eu não gosto de ficar olhando muito essas polêmicas de BL, não, tá? Mas tem, né, essa polêmica aí, e aí aconteceu dos dois não estarem juntos no final da série. Acho meio chato isso, porque a série não tem nada a ver com a vida dos atores, né, mas ok. E aí, temos o Ken e o Paul, que também é um casal que eu gosto muito, que no caso na série é o Algar e o Ashi, e o Ashi é a coisa mais fofa do mundo, ele definitivamente é um dos meus personagens favoritos, e antes de eu começar a gravar esse vídeo, eu tava vendo o vídeo dele, entendeu? Então assim, eu achei ele muito bonitinho, muito fofinho, e enfim, essa série, ela é uma preciosidade, eu quero muito fazer um vídeo pro Nerd Sensíveis falando sobre a personalidade do Ko-Nun, porque eu tenho muita coisa pra falar sobre ele, mas principalmente pelo fato de que essa série ela fala sobre a adolescência, não daquela forma que a gente tá acostumado de ser super romantizado, e tratarem a escola como se fosse, tipo, uma coisa incrível e maravilhosa e que adolescentes não têm problemas. Não, nessa série eles mostram os pensamentos dos personagens, mostram os sentimentos deles, mostram os medos que acontecem quando a gente entra na adolescência, porque essa coisa de você pensar, ai, será que os meus amigos vão estar comigo até o final? Gente, é uma coisa que eu penso também, entendeu? Então essa série, eu gostei muito dela, definitivamente uma das minhas séries favoritas da vida, e não sei, eu acho que me marcou porque eu acompanhei tudo acontecer e eu fiquei um pouco triste, assim, com a polêmica do Justin, né, que no caso é o August, mas no final meio que valeu a pena ter assistido tudo e eu recomendo muito ela pra vocês, porque é muito fofinha e eles são personagens que estão no meu coração, definitivamente. Então é isso, gente, esse foi o favorito do mês, tá? Eu sempre morro de cansaço quando eu acabo esses vídeos, porque eu falo muito, né, mas vale a pena, né, porque agora eu tenho tudo registrado de tudo que eu assisti e li no mês. E, gente, assim, esse mês foi meio apertado pra mim, porque aconteceram umas coisas meio chatinhas, que eu vou falar pra vocês no vídeo que vem, né, no vlog. Mas eu espero de verdade que nesses próximos meses as coisas não só apenas melhores, mas que eu tenha resultados, sabe? Porque a gente tá chegando no final do ano e aí começa a me dar um pequeno desespero pra que eu consiga cumprir as metas que eu quero cumprir. Mas acho que isso é bom, né? A gente ir atrás daquilo que a gente quer. Então, talvez, gente, nos próximos meses aí, eu foque mais em estudar ao invés de ficar assistindo série. Pelo menos é o que eu espero, né? Porque assim como o Ko-Nun, eu não sei o que eu quero fazer da minha vida e eu também não gosto de estudar. Mas eu vou fazer um esforço pra que isso aconteça. Então, é isso, gente. Muito obrigada por terem assistido esse vídeo. Beijo, tchau. Sigam aí, por favor.